para ver se já de bate-pronto tem alguma coisa interessante aqui. O que eu procuro, gente? O que eu procuro? Eu procuro alguns movimentos. Primeiro, aquela moeda que foi caindo e todo mundo esqueceu dela. Todo mundo esqueceu dela. Ela tá com a volatilidade que beira o ridículo. Essa é a primeira condição. Segunda condição, melhor ainda, né? Se a gente vê durante essa lateralização um aumento de volume, algo parecido com isso aqui. Isso pode denotar que algo está para acontecer. Então essa daqui é uma situação. A segunda situação é o seguinte. Você vê que a moeda caiu, em algum momento ela parou, mas ela andou. E depois lá em cima, no meio do caminho, ela começou a perder volatilidade e preferencialmente durante essa perda de volatilidade a gente note um aumento de volume. Esse tipo de padrão tradicionalmente tem dado trades assim, cara, maravilhosos pra gente, muito melhor do que você operar Link, Solana, Ethereum, que anda muito enrolado. Vez ou outra, a gente vai pegar uma mais lerda. Eu não sei, cara, eu vejo as mensagens do Discord na tela bloqueada do celular, mas eu não gosto de entrar na discussão, porque se eu tiver que parar e conversar sobre aquilo, eu vou ter que conversar. E aí a coisa fica um pouco complicada. Por exemplo, o camarada tá, ai, esse trade da ON que vai, não vai. Então, a nossa gloriosa ON, ela deu um belíssimo de um trade de short pra gente, mas antes ela acabou dando um stopzinho, mas esse trade de short foi sensacional. Pouco tempo depois, tá certo? Ela deu um stop gain, e depois ela voltou a dar entrada em short, tá? E o cara tá aqui reclamando, o trade não anda. Ô filho, eu vou contar uma coisa pra você, não só pra ele que falou, eu nem lembro quem que é, tá? Não é nada pessoal, não. É assim, se você andar tenso e preocupado, porque um trade que você entrou nem caminha em direção ao stop para fechar e nem caminha em direção ao alvo 1 para 1 para fazer a primeira parcial, então eu vou dizer que a senhora não é trader ainda, tá? Porque ficar aquele negócio de você pegar o celular, aí essa tá com 3%, essa tá com menos 2%, nossa, essa tá com 50%, essa tá com 30%, nossa, essa tá com menos 27%, e toda hora ficar olhando isso, existe um grande potencial de melhoria no seu psicológico. Porque o trader não perde tempo com isso. Porque você ficar olhando o quanto está positivo ou o quanto está negativo, não vai fazer o ativo andar nem para frente nem para trás. É um tempo perdido. É igual você que fica lá olhando o Instagram da sua vizinha malhando, né, com aquelas roupas embalhadas a vácuo, né? Você é pobre, feio, pé rapado, ruim de papo, tá? Você só vai ficar vendo ela fazendo os exercícios lá, mas não vai comer nada, filho. Então pra que você vai perder tempo? É melhor mandar uma mensagem pra aquela feinha que te olhou no boteco, porque ali você tem alguma chance, sacou? É a mesma coisa. Então focar no que de fato pode te trazer resultado. Trade que foi aberto, obrigatoriamente já tem que estar com stop loss, ordens de alvos, primeiro alvo 1 para 1 e um alerta de preço, tá certo? Para que você possa movimentar o stop para entrada. Beleza? Na prática, bater a ordem 1 para 1 já é o seu alerta de preço para poder movimentar o stop loss para a zona de gain, para a zona de break-even, tá bom? Se quiser colocar algum a mais. E fora isso, meu amigo, a única coisa que você tem que contabilizar não é nada além do que as ordens que foram pegas, as ordens que foram fechadas e o saldo na sua conta. Então não perca tempo. Fechou ou não? Beleza? Isso aí para você virar trader, tá? Isso aí para você virar trader. Se você não conseguir lidar com isso aí, meu amigo, é melhor ficar na conta demo mais uns meses aí para aprender. Luciano, boa tarde. Marcão, boa tarde. Tarcísio, boa tarde. Vivi, nossa musa do trade, boa tarde. Klaus, boa tarde. Tiverson, boa tarde. Pedro Nilson, boa tarde. Então aqui, filho, você tá no short? Eu tô no short também, tá? Tá no short já desde segunda-feira, eu tô no short também, beleza? Ficou chateado porque tomou o loss aqui? Porque essa vela bonita, de amplitude, rompendo o nível de preço, foi lá, chamou a gente pouco tempo depois deu stop?
Se você ficou chateado, então também tu não é trader, porque o bagulho acabou caindo na bacia das almas, acabou caindo dentro da diluição da sua estatística, tá certo? É assim mesmo, faz parte do jogo, aceita que dói menos. Porque na média, gente, ó, a gente tá sofrendo um pouquinho com essa 11451, né? A AIA, muito bem, obrigado, deu pra gente aí um trade bacana, depois teve um stop, ó, mas ó, a AIA deu um short bonito, deu um short bonito, deu um long bonito, deu um stop, deu outro stop e tá chamando a gente pro short. E vida que segue. E vida que segue. Catita, lucro infinito, show de dinheiro. A Era, lucro infinito no short, show de dinheiro. A Erva, lucro infinito, show de dinheiro no long. A Uma, lucro infinito, já 2 trades de long sem stop. A Idol, depois de muito massacrar a gente, tá esfregando aqui 45% para baixo. A IR, lucro infinito, já 2 longs maravilhosos sem stop loss. A Layer, com um long espetacular, limpo. A Linha, com um long maravilhoso. A ON, depois de um short maravilhoso e bater na gente 2 vezes, né, também bateu aqui 3 vezes, já tá armando um short bacaninha aqui. A RTX dando muito trabalho, mas a RTX a gente já sabia que era pro cabra macho, porque por incrível que pareça nesse bololô ela tá dando lucro, mas só para quem funciona bem com o operacional. A UI deu uma badernada pra gente, deu ó 2 shorts, deu 2 stops, aqui ela deu um long e tá ameaçando um long de novo, não tá das melhores. E a UOL, depois de enrolar um pouquinho, entregou todo o ouro pra gente, ó, tá? Ela enrolou um pouquinho, bateu embaixo, bateu em cima, doeu, entregou todo o ouro. Então, é assim, a vida é essa, tá? A vida é essa. Gostou? Muito que bem. Não gostou? Aí talvez tenha que procurar uma outra profissão, porque no trade não vai dar certo. Beleza, não? Fechou? Bom, como é que são as entradas aqui de fato? Eu vou pegar o caso da UOL aqui. O objetivo, partindo do princípio que eu encontrei um padrão que eu procuro, e se você olhar a UOL, ela estava exatamente dentro do padrão que eu estava me interessando, ela tinha caído pra caralho, a volatilidade tinha ido pro saco, e a gente tinha percebido um aumento de volume. Tudo bate. A tentativa é você encontrar níveis de preço que, se rompidos, podem dar grandes movimentos. Como foi o caso, foi o caso da UOL, tá? E a gente trabalha com as projeções para tentar encontrar bons alvos. Beleza? Bom. O que aconteceu aqui? Ai, Augusto, mas é aí... Filhão, é assim. Fez todo sentido na análise. Opa. Trabalhar com esse nível de preço. Fez todo sentido. Tá certo? Todo sentido. Amplitude, volume, rompimento de POC, rompimento de VWAP, tudo que a gente queria que acontecesse, aconteceu. Tá certo? Talvez o nosso inimigo tenha sido essa vela de baleia. Talvez tivesse planejado o fechamento acima dela, teria melhorado a assertividade, mas não foi o que aconteceu. E a parte de baixo a mesma coisa. Se você olhar muito bem, o trade continua muito válido. Muito válido, só abriu a amplitude dele. E aí, quando o negócio veio, ele foi. Vou pegar um caso um pouco mais enrolado. O problema é que os trades bons eu já fechei todos. Eu acho que é a IR. O cara tá dando uns relâmpagos aqui, ó. Qual que é o caso da IR? A gente identificou esse nível de preço. Ela tentou escapar por baixo, deu um trade muito bonito, porém na segunda tentativa não funcionou e a gente tomou um stop aqui. Curiosamente, logo depois de tomar um stop, o preço tentou romper para cima, entramos. Belíssimo long. Trade continua válido, nível de preço continua válido para mim, até que eu diga o contrário. O trade continua válido para mim
até que eu diga o contrário. O que é dizer o contrário? Dizer o contrário é vir aqui, ó, no M-Análises, por exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó, Chini. Espetáculo espetacular, muita grana envolvida, trade encerrado. Trailing acionado, saldo 108%. Quando eu não vier aqui, por isso que eu faço o acompanhamento dos trades. Eu lanço a proposta inicial, lanço o link para você abrir a análise na sua tela, e aí uma vez por semana, ó, já dei um troco, mas quero mais, e tome mais um trade top, até que eu fale trade encerrado, que é a hora que eu começo a olhar aonde a moeda de repente começa a desrespeitar demais os níveis que a gente havia previsto inicialmente, e isso deixa de ser válido. Ou então, quando ela já andou bastante, deu dinheiro, estamos no vermelho, quer saber, mesmo que tenha um ou outro alvo para cima, 90% realizado, trailing stop, deixa o pau comer. Até lá, a resposta para sua pergunta é, eu continuo namorando esse nível e continuo operando. E historicamente, tirando alguns casos, por exemplo, a Idol é um caso que deu muito trabalho. A Act no passado foi uma que deu muito trabalho. Mas salvo uma ou outra que dá um pouco de trabalho, historicamente, insistir em bons níveis sempre traz um trade explosivo, nem sempre como a gente quer. Então, foi dado essa entrada, não houve stop, e o trade foi lá e deu mais um bom resultado pra gente. Eis que não avançou tanto não. Voltou, bateu o stop gain. Depois, a gente passou a receber sinais de entrada de novo. Tanto aqui como aqui. E aí o bagulho foi lá no lugar que a gente estava prevendo, etc e tal. É isso. A análise é feita no gráfico diário, tá? A lateralização, a POC, as VWAPs, as componentes relevantes para análise são levantadas no gráfico diário e as entradas acontecem no fechamento da vela do gráfico de 1 hora, porque daí mergulhamos para o gráfico de 1 hora e lá no gráfico de 1 hora a gente espera o rompimento, ou seja, o fechamento dentro da zona de trade. Tanto que, ainda puxando o caso da IR, cadê que IR? Todos os alertas, coloca aqui, ó, crossing up para long e crossing down para short. Então é o preço cruzando para cima dessa linhazinha de entrada que eu coloco. Uma vez a cada fechamento de barra. Uma vez a cada fechamento de barra. Ou seja, isso, ó, dá uma olhadinha aqui, IR 1 hora. Então toda vez que a barra fecha para cima do ponto de entrada no gráfico de 1 hora, haverá o alerta. Deixo ordem para entrar no mercado? Jamais. De acordo com a minha experiência, isso se provou catastrófico no longo prazo. Fica bonito nos vídeos do YouTube, fica péssimo na vida real. Por isso que eu aguardo o fechamento de barra. Ponderações que eu faço. Gosto de dar um bisu no sentimento de mercado. Presta atenção agora. Gosto de dar um bisu do sentimento de mercado. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu vou entrar naquela posição com 100 dólares. 50 dólares vem do preço, 50 dólares vem do sentimento. Se toda a análise de sentimento corrobora para aquele rompimento, então eu garanto os 50 dólares da entrada do sentimento. Ou seja, funding rate favorável, open interest crescendo em direção ao movimento, long short ratio pelo menos em tendência de queda, preferencialmente, ou tendência de alta, vamos lá, long short ratio acompanhando o movimento e com número favorável ao movimento, preferencialmente na tendência que nos permite operar, e CVD na mesma condição. Tá certo? Ainda é bom dar uma olhada nos liquidations. Então, desses 50 dólares, mas acontece que desses 5 fatores só tinha 3. Então, beleza. Dos 50 dólares que vem do sentimento, eu vou operar só com 30. Beleza? Tranquilo não?
Os outros 50 dólares que vem do preço, e isso vem daqui, 50 dólares que vem do preço, a principal coisa que eu gosto de olhar é vela sem pavio, com amplitude e alto volume. Então o primeiro fator, que é cruzar a entrada, eu tenho. A vela tem muito pavio, é uma vela consistente de amplitude? Levou mais 12 dólares e 50. 12 dólares e 50 eu já tenho garantido. Desenho de vela bonito. Mais 12 dólares e 50. Beleza, não? Volume na direção do movimento. Vela amarela pelo menos. Preferencialmente vela laranja. Ideal que ela seja vermelha. Leva mais 12,50. Rompeu alguma coisa importante, POC, VWAP, uma lateralização, leva mais 12,50. E aí eu tenho a combinação de 100 dólares para poder entrar na posição. Pode ser que numa posição como essa, você já vê que não teve volume. Tem uma vela ampla, tem um rompimento de VWAP, não tem pavio, mas não tem volume. Então aqui, dos 4 fatores que eu tenho, 3 são atendidos. Aproveita e tira as dúvidas agora. Se não estiver assistindo a live, depois você deixa aqui no comentário ou leva a dúvida lá pro Discord. A vela só colocou o pavio, por isso que eu não deixo ordem. Beleza, não? E aí, de repente, tem algumas condições que você vai poder entrar com 100 dólares. Tem algumas condições que talvez você entre com 35. E isso potencializa demais o seu PNL. O seu PNL. Por quê? Muito dinheiro em entrada ruim é muito dinheiro que vai por risco. Pouco dinheiro em entrada ruim permite que você participe do jogo sem se machucar tanto. Quando tudo conflui, é muito dinheiro com muito resultado. Ah, Augusto, e aí? Quando dá mais de uma entrada? Por exemplo, essa vela, só de olhar aqui, eu vou entrar, filho. Não tem volume, tem pavio, vela judiada, certo ou não? O máximo que ela fez aqui foi romper a VWAP e dar entrada. Isso aqui é uma vela que dos 50 vai 25 e olhe lá. E olhe lá. Aí essa vela, eu não vou aumentar minha mão em cima dessa vela. Porque se ela desse entrada aqui, vai, por exemplo, nesse exemplo, 25 dólares. Mas aqui ela viesse numa vela com volume, bonito e tal, talvez eu faria um preço médio aqui, colocando o que falta para completar os 50 dólares dentro desse exemplo teórico que eu estou dando. Então, isso não aconteceu aqui, isso não aconteceu aqui. Entendeu? Aqui não aconteceu, essa vela merecia um querer. Sacou ou não? Me perguntem, gente. Boa tarde, já elegeu as moedas de hoje? Não, estamos discutindo coisas mais importantes que isso, falando do operacional e trading. Boa tarde, mestre, gostaria de tirar uma dúvida rápida, em qual tópico do Discord é o ideal para postar? Ótimo, vou falar sobre isso. Tá certo? Bom, resolvido essa questão da entrada e do gerenciamento de risco e da aplicação do sentimento de mercado, o resto é o seguinte, eu não sou um cara masoquista. O cara masoquista é assim, ele olha 5 moedas, ele vê que 2 são top, mas posta 5. E aí o seguidor do outro lado, ele fica falando assim, qual será dessas 5 que é a boa? Em qual será dessas 5 que ele entrou? Porque os vendedores de curso vagabundos sem vergonha, eles te enganam tanto ao ponto de você acreditar que você é o burro, mas ele é burro muito. Por quê? Ele lança lá 5 sinais. Todo mundo entra em 4. Ele entrou na única que deu resultado.
E aí ele esfrega na sua cara que ele sabia que aquela era boa. Pô, se ele sabia que aquela era boa, por que quando deu o sinal da ruim, ele não mandou lá, ó, gente, eu não entrei, tá? Não entrem, não. Porque vocês pagam pra mim e eu devo o mínimo de respeito a vocês. Então, como eu não tenho cu pra entrar, eu vou proteger o cu de todo mundo aqui. Não. Não, ele não faz isso. Porque só Deus sabe o que ele faz. A função dele é mandar print de resultado pra você acreditar que ele é o foda. E aí você começa a se sentir mal. Eu participo de todos os trades que eu coloco pra você. Eu não escolho nenhum. E a média de acerto e retorno é muito boa. Puta que pariu, o Augusto tá animado. Porra, tem 40 trades, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho que escolher. Cara, diminui a mão, fatia essa banca ou junta dinheiro. Porque eu vou falar uma coisa, cara, a turma tem uma tendência a ter um dedo podre, cara. Eu lembro do nosso amigo falecido Natsuki. Eu botava 10 trades na tela, ele escolhia um. Esse um não entrava. E ele que era o cara, né, amaldiçoado pelo deus do trade. Entendeu? E a culpa não era minha. Show, super interessante, Noob. Tô aprendendo aqui. Boa tarde, Adriano. Oi, está bravo? Não, não tô bravo, não. Eu só tô dando uma geralzona aqui, cara. Precisava dar essa alinhada. Fechou, não? Então, eu comecei dizendo o que eu procuro, que está dando um bom resultado. E depois eu estou dizendo como eu lido com isso. Como eu lido com isso, tá? E como você não deve lidar com isso. Porra, o negócio deu entrada. O problema... Você não, tá? Eu não tô falando de você. Por favor, não é de você. Tô falando de você aí, ô seu sem vergonha. Falando de você. É de você mesmo. Quando tu entra no trade, você tem que imediatamente, é indiscutível. Você discute, você foi no banheiro da sua casa, fez aquele número 2 caprichado. Você para pra pensar se você vai limpar ou não? Será que eu limpo esse aqui? Será que eu não limpo? Ah, mas esse aqui eu acho que não vai ficar tão ruim assim, acho que dá pra passar o dia com ele. Você não discute, meu amigo, a mão já vai no papel higiênico e você já limpa. É nesse naipe que tem que ser. Vai na sua planilha, data, hora, ativo, direção. Registra na planilha e imediatamente, já deixa todas as ordens na corretora. Stop loss, take profit 1 para 1, outros alvos que você localizar e já deixa a ordem de trail stop no alvo final. Se por algum acaso eu vier aqui, como aconteceu na Shini, falei, ó, eu não vou esperar ela chegar no alvo final não, vou meter o trailing stop daqui. Aí você toma a decisão se você vai comigo ou não. Só isso. Beleza, não? Fechou? E ponto. Legal isso aí. Isso serve para as outras operações também. Dosar a mão reduz a perda. Ô Gibal, é assim. Eu não sei por que as pessoas às vezes querem aprender sentimento de mercado ou SMC se não usam essas informações na hora de dosar a mão. Eu falo isso muito aqui. Muito. Análise perfeita, entrada perfeita, mão perfeita. Análise imperfeita, mão imperfeita. Há uma porcentagem por trade, mas você considera uma porcentagem total da conta, por exemplo, 40 trades abertos, mas ocupa 20% do capital. Vivi, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu não vou entrar nesse mérito porque a discussão vai ficar longa. Eu discuto esse aí lá no trade empresário. Mas via de regra, Vivi, via de regra, eu vou confessar, eu entro com 0,5%, tá? Minha mão boa é 0,5%. Minha mão boa é 0,5% da minha banca de trade. Lembrando que a minha banca de trade fica dividida entre BTCC e BingX, hoje, por enquanto, tá? Eu adoro esse número 0,5%, ele funciona muito bem pra mim, mas funciona pra mim. Noob, demora muito pra dobrar uma banca fazendo um trabalho conforme o correto? Ô meu amigo, pergunta sua de quem tá doido com fogo no cu pra se jogar no baile funk berrando que é sardinha. Você tem que pensar o seguinte, o seu dinheiro quieto, CDB, ele vai te dar quanto? 110% do CDI, 120% do CDI? No primeiro passo, se você conseguir fazer 200% do CDI, você já é Deus.
Entendeu? Você já é Deus. Se você fizer 200% do CDI, você tá melhor do que todos os milionários do país. Sacou? Entendeu? Não se preocupe em dobrar. Não se preocupe em aprender e aumentar. Se preocupe em ser trader. Tá? No meu melhor ano eu fazia 1,8% ao dia. Tá? Em média, a cada 2 ou 3 meses eu dobrava o meu capital. Dava um trabalho do inferno, perdi os poucos cabelos que sobrava. Tava no momento de adrenalina e necessidade. Hoje eu faço 20%. 22, 18, vivo mais tranquilo. Os pelos da barba não caem tanto. Entendeu? Não se preocupa com isso, ô bitcoinheiros. Se preocupa com regularidade, continuidade. Regularidade, continuidade. Regularidade, continuidade. E Vitosta, isso é bem pessoal, depende muito do seu cenário. Veja bem, é isso aí. Eu não estou recomendando que você entre com 0,5%. Tá? É uma coisa que eu gosto, tá certo? E isso me permitiria, em teoria, ter 200 trades abertos. E ao contrário dos palhaços da internet, que fazem você rir quando eles ganham dinheiro, não existe sniper. Ó, presta atenção, presta atenção. É bom que a gente tenha essa discussão e esse vídeo vai ficar gravado para todos os membros aí. Para servir como referência. Aí quando alguém ficar na dúvida, eu falo assim, ó, pega aquele vídeo e assiste até o fim. Ó, se eu falar para você, pessoal, acabei de virar vegano. Porra, encontrei no hábito vegano o futuro da minha felicidade, da minha saúde infinita, da minha longevidade. Para comemorar esse momento, eu queria chamar todo mundo para ir já almoçar comigo ou jantar comigo numa churrascaria. Boa, né? Aí o cara vem, diz que o mercado é provável, que tudo é possível, nada é garantido, né? É um jogo de probabilidade, só que ele fala que ele é sniper. Eu te digo o seguinte, pega a história, Primeira Guerra, Segunda Guerra, se quiser, 100% dos snipers morreram. Não sobrou um. Ele ficava lá no alto da torre e matava um, matava outro, matava 3. O cara matou um pelotão inteiro, 2 pelotões, 3 pelotões. Até que um dia jogaram a bomba lá. Então não adianta você ser sniper e matar centenas de soldados, porque o sniper ele morre só com um tiro de biribinha, se dado bem dado. Se for bem dado, ele morre com um tiro só. Então, a gente tem que fazer mesmo como guerra da Idade Média. É 50 mil contra 50 mil. Alguém vai sobrar pra sair correndo e pedir ajuda. Sacou ou não? Boa tarde, meu brother Gabriel. Quando meus trades têm boa assertividade, mas bate alvo 1 e volta pro valor inicial, significa que o setup é ruim ou pode ser operacional ou os dois. Gui, tem que assistir o trade empresário e validar o seu setup. Para mim está claro e transparente que você está operando algo sem validação. Operar algo sem validação é igual você pegar um carro à noite, sem farol e dirigir numa estrada que você não conhece. Você pode chegar vivo, você pode morrer pelo caminho, pode bater o carro, chegar andando. É algo total desconhecido. Até quando você anda na estrada que você conhece, a gente tem que ligar o farol. Tem que saber por onde está andando. Beleza ou não? Ficou bem explicadinho aí a questão? Galera, sniper é quem fica escolhendo o melhor trade e usa uma percentual maior da banca fazendo uma aposta. Boa. Não, eu vou até falar mais simples. É o cara que acha que fazer um trade por dia é suficiente. Não, eu só abro meu computador, faço um trade e vou embora. Porque todos os meus trades dão lucro, eu fico de boa. Fala aí, Marco, qual que foi o último cara aqui que passou aqui no nosso Discord querendo dar uma de sniper? O cara ficou 3, 4 semanas falando bosta, não pegou um trade. Tudo que ele falou deu errado. Enfim. Nosso principal canal de comunicação é no MChat, aonde eu dou mais atenção. Vocês podem ver. Geralmente eu chego aqui, faço um filtro nas mensagens privadas. As mensagens que eu acho pertinente de responder, eu já respondo na hora. Não respondo mensagem privada. O que você acha dessa moeda? Você pode ver a minha análise. Eu tô fazendo certo. Não, isso tudo é aqui, ó, no MChat. Lá no privado você vai falar assim, ó, tô com um problema, preciso informar valores,
Precisa falar algo privado, né? Quer me chamar pra transar em algum lugar? Privado. Desde que seja mulher. Negócio de homem aí, eu não sei se é bom ou ruim, mas não me atrai nem um pouco. Eu não sei se é bom ou ruim porque eu não experimentei, né? Mas não me atrai. Vai me chamar pra pagar uma cerveja. Aí pode ser no privado. Todos os outros assuntos devem ser colocados aqui no MChat, que é o nosso chat para membros. Tá? Comunidade é da galera que não paga. Eu vou olhar depois. Então prefiro aqui o MChat. Se é alguma coisa relacionada ao DZT, reserve-se ao DZT aberto ou premium, dependendo de como você pagou. Tá? Se for algo específico voltado para meio de pagamento, um cartão Cast, um cartão isso, alguém já usou a Truter, como é que tá o PixGo, vem aqui. Não manda no MChat não, manda lá que é importante. Alguma coisa relacionada ao Bitcoin, porra, uma carteira privada, como montar uma carteira no celular, usar o SatSales é ruim, é bom, quero usar o HODL, não sei, traz pra cá. E por último, tudo quanto for piada, receita, aí discussão política, deixa no small talk. Ficou sim, valeu a explicação, valeu meu brother. Sim, logo depois ele sumiu. Pois é, vai rindo aí. Noob, tu tá devendo responder-me no chat a respeito do traçado da Oclo, é verdade. Devo, não nego, pago assim que puder. Vai rindo aí. For me chamar pra fazer treinamento da Binance, aí chama no privado, né? Porque aí não passa vergonha pública. Bom. Feito o nosso trampo de levantar as moedas e jogar ela aqui no nosso book rosa, mas eu aguardo sua visão, pode deixar. Eu tô devendo mesmo. Eu vou apagar aqui todas as moedas que foram deslistadas. A BDX foi deslistada, Camp deslistada. Eu falo porque nós tínhamos trade na BDX. Deu pra fechar no verde apesar dos pesares. Vamos fechar tudo aqui. E aí é o seguinte, eu já gosto de fazer uma pré-passada no gráfico diário das moedinhas, pra ver assim, eu rolo e falo assim, essa não gostei, essa não gostei. Por quê? É muito simples, eu tô pagando, essa eu gostei. Olha só como o desenho está incrivelmente perfeito com relação ao que eu propus no início do vídeo. A moeda caiu pra cacete, ainda lateralizou aqui. Nós fizemos esse trade, arrancamos tudo isso de dinheiro. Ainda existe um trade em aberto com a Solve. Pelo menos comigo, eu acho que não deu pra todo mundo pegar esse. Deixa eu ver, acho que foi da Solve. Teve uma aí que não deu. Eu tenho um trade aberto na Solve, mas aí é por conta minha. Não deu, né? Mas enfim. E agora ela tá numa condição que ela despencou e ela tá justamente com aquele jeito que está me atraindo. Ela tá com uma lateralização pífia e está com um puta aumento de volume. Então, essa moeda me interessa de acordo com a prerrogativa que eu coloquei no começo do vídeo. Beleza, não? Aí tu vai, né? Morre de amor pela amarelinha. Ai, Binance. Nunca vou me esquecer desse treinamento que eu, Gibal, a gente teve que se inscrever, ler QR Code, dar o nome da mãe, enfim, né? Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu uso aqui as layers, né, para poder não apagar a análise antiga. Então vamos pegar aqui, ó, old, vamos chamar um aqui de old. Cadê? Create a group of drawing. Não vou ficar aqui inventando o nome. Vai chegar a hora que eu vou ter tanto old aqui, que eu vou ter que tomar vergonha na cara e dar nome para isso, mas não vai ser hoje. Como todo bom brasileiro, vamos postergar, vamos empurrar com a barriga até onde dá, né? Fixed range vai pra lá. Ó, já tinha o old, esse aqui. Ah, não, pera aí, agora a gente tem que resolver isso aqui. Resolver daquele jeito, né? Old one. Old two, pronto, ó, tá vendo? Resolve. Aí, ó. Beleza? Fechou ou não? Essa Bollinger Bands aqui. É indicador. Pronto. Agora vamos esconder todo mundo. E agora a gente pode começar a trabalhar. O que me atrai demais aqui? Primeiro, quero saber onde é que está a história do perfil de volume dessa moeda inteira. Está aqui embaixo. Ou seja, e isso, gente, é uma coisa assim, você tem que ficar malaco com isso. Tá? Durante toda a história desse ativo,
correspondente aí a 405 barras, ou seja, um pouco mais de um ano listado nos futuros da Bing X, esse cocô de tempo, esse cocôzinho de cabrita de tempo que o ativo ficou nesse preço, foi suficiente para pegar toda essa história de volume e colocar aqui. Então, essa POC, ela tem uma importância monstruosa para o negócio. Talvez ela seja o maior divisor de águas que a gente veja na Solve. Né? Aqui, ó, a gente viu lá 400 dias, a moeda está aqui há mais ou menos o quê? 9 dias. 9 dias de volume foram suficientes para torcer 400 dias de negociação. Cara, é muita coisa. Então isso me atrai bastante. Cá de que, para ficar pior, o preço está abaixo da POC. Quando eu olho esse cenário, eu já começo a ter para mim que eu só vou operar long acima dessa POC, a não ser que outras coisas apareçam. Outra coisa que eu gosto de olhar é a amplitude dessa lateralização. Tem uma amplitude de 15%, 16%. Por quê? A minha preocupação é com o short. Porque se você tem um stop de 30% no short, 100 dividido por 3, 100 dividido vai dar 3 e alguma coisa. O meu risco-retorno máximo que eu vou poder chegar é a 3, isso se a moeda cair 99,9999%. Eu não gosto de colocar um trade na tela, sabendo que o máximo que eu vou ganhar com ele é 3-1. Ah, mas e long? Ah, mas eu acho que ela não passa daí. Tô cagando o que você acha. Mas long é mais tranquilo, porque a moeda pode subir até o infinito. Uma moeda de meio centavo pode subir para $500 mil. Não existe nada que a impeça. Agora, não dá nunca para uma moeda cair mais do que 100% e ficar com preço negativo na corretora. Isso não existe. Então eu gosto de medir essa amplitude, tá? Para tentar ver se no short eu vou ter um risco-retorno razoável. Outras com essa cara são a FF e a CAI. Mas, cara, agora a gente tá discutindo coisas aí mais importantes. Segura aí. Augusto Rivers está pagando uma boa taxa de financiamento. Não tô vendo isso aí agora. Segura aí, gente. Segura aí. É importante isso aqui. Eu sei que vocês são tudo macaco velho. Mas eu precisava fazer isso aqui por conta de alguns comentários que eu vi aí enquanto eu estava de férias e enquanto eu estava no carnaval. E são comentários pertinentes. VWAP de topo. Vamos colocar VWAP de topo lá. Vê que a VWAP de topo, ela serviu de apoio para todo esse movimento aqui. Quando o preço caiu, perdeu. Via de regra, eu tiraria essa VWAP de topo, mas ela tá tão linda que eu vou deixar. Aqui eu tenho que colocar uma VWAP indiscutivelmente. E eu vou procurar colocar a VWAP sempre nos repiques claros e transparentes de preço. Oh, mas o que não foi o repique? Porra, mano, tu quer comparar esse repique com esse aqui, ó? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. E aqui também, ó. Bem na beirinha do precipício. Ops, não é você? Beleza. Aqui embaixo, eu gosto quando tem alguma zona de preço abaixo de onde o preço tá, para eu colocar umas VWAP de fundo. Infelizmente o treco caiu tanto que não tem mais fundo. Então a gente vai colocar uma VWAP de fundo nesse repique aqui e nem sei se ela vai prestar. Ah, vai prestar e vai prestar pra caralho. Eu não preciso me preocupar muito com essa zona de resistência, mas eu vou riscar ela aqui, porque eu não sei como é que isso vai estar lá numa hora. E aí eu tenho uma zona de suporte aqui muito clara. Daria para parar a análise agora. Daria para parar a análise. Ó, aqui cabe uma VWAP de topo também, tá? Nesse repique aqui, porque o repique foi muito bem feito, embora com baixa amplitude. Eu poderia fazer essa análise agora, assim, ó. Eu vou entrar no rompimento da POC, vou deixar o meu primeiro alvo lá na VWAP e vou deixar o meu stop abaixo dessa lateralização. Se vier para baixo, descaracteriza a lateralização, vai desabar, então não posso mais operar se o treco desabar daqui. Aí, short é a mesma coisa. Se fechar aqui para baixo, eu entro, mas eu tenho que deixar meu stop lá na região da POC, porque se esse treco com essa POC desse jeito romper e for para cima, eu não vou segurar mais a bucha. Poderia
acabar agora, análise. Porém, contudo, todavia, entretanto, tá? Eu gosto de ir para o gráfico de 1 hora, que vai ser o gráfico de entrada, de fato, e ver se é possível refinar isso aí de alguma maneira, trabalhando com entradas antecipadas e ou com stops mais curtos, com o único objetivo de tentar sacrificar um pouco da assertividade, priorizando o risco-retorno e, consequentemente, potencializando o PNL, tá? Então eu sacrifico um pouco a assertividade, o win rate, perdão, sacrifico o win rate, melhoro o risco-retorno e melhoro o PNL no final. Eu não tenho problema com o win rate baixo, eu tenho problema com o risco-retorno médio baixo, tá? Beleza? Então vamos lá para o gráfico de 1 hora. Provavelmente vai ser necessário algum ajuste de posicionamento de VWAP. Não vou explicar isso agora, já explico isso aqui algumas vezes em vários vídeos aqui do canal, tá? Essa VWAP de fundo também precisa de um acerto. Você tá vendo? Ela é válida lá no diário, mas aqui numa hora só Deus sabe, né, filho? Aí eu gosto de voltar para ver se teve alguma que foi deslocada. Não vou explicar esse deslocamento agora que acontece quando a gente muda o time frame. É só você ir em qualquer aula de VWAP que tem um monte de material no canal aí que eu quase sempre explico isso aí, tá? Mas aqui tá bom. As VWAPs antigas não vale a pena muito colocar energia, porque uma diferença de 2, 3 candles numa hora não vai afetar esse monte de dia no diário aí. A POC também precisa ser arrastada para os últimos candles do dia aqui. E aí agora sim, por exemplo, eu já tenho uma puta vontade de antecipar a entrada desse long. Porque no olho, dá para ver que se o preço vier testar esse topo, ou se o preço vier testar a POC, dependendo de onde eu colocar um long, eu já tiro o meu risco-retorno 1 para 1. Então eu venho aqui. Vamos ver se você concorda comigo. E a pergunta é a seguinte: qual seria a probabilidade do preço buscar esse topo anterior ou mesmo a POC, caso ele rompa as duas VWAPs? Pô, é uma probabilidade muito alta. É uma probabilidade muito alta. — 6% de stop, tá sussa. Outra maneira mais conservadora de pegar. Não. Eu não quero me arriscar nessa treta. Eu vou fazer diferente. Eu só vou operar o rompimento da POC. E digo mais. Quero ver um rompimento acima dessas velas de baleia. Vou mirar como alvo 1 lá o toque na VWAP. E vou deixar meu stop aqui abaixo dessas VWAPs. Outra maneira de pensar. Não tem maneira mais certa ou mais errada. Essa maneira me parece uma maneira mais conservadora, porém deve ter uma assertividade mais alta, sacrificando um pouco do risco-retorno. A outra visão é uma visão mais agressiva, aonde talvez você comprometa o win rate, mas eventualmente dá para garantir um dinheirinho, vai dar trabalho, talvez tenha mais de uma entrada, só que se acontecer do preço vir aqui, nada, quando você estava tendo um risco-retorno 1 para 1 nessa VWAP, aqui você já vai ter um risco-retorno 4 para 1. Pegou ou não? Pegou? Bom. Agora, qual vai ser o raciocínio para o short? Cara, a moeda está sem fundo, brother. A moeda está sem fundo. E eu vou trabalhar aqui, por exemplo, só se ela perder o fundo mesmo. Se você olhar o gráfico aí para trás, toda vez que ela perdeu o fundo, ela se machucou demais. Caiu de cara mesmo. Então, eu não vou operar o short aqui. Eu vou esperar para operar o short aqui. Num fechamento abaixo desses trem aí. Só para ficar um pouquinho melhor e não acontecer da gente ter duas posições abertas ao mesmo tempo. Tô com stop aqui de 10%, ou seja, eu posso chegar num risco-retorno de short aí na casa de 8, 7,5 aí. Beleza? Potencial, não real. É potencial. Meu risco 1 para 1 vai acontecer quando a moeda cair 10%, para essas demônias cair 10% não é nada.
Vamos aprimorar e refinar essa lateralização com o único objetivo de medir ela de maneira mais precisa e fazer a projeção do short. Então o alvo 1 seria um 1 para 1, mas o alvo 1 desse trade mesmo aqui, ó, seria a região aí dos 0038, 0034. E já passa do 1 para 1. Fechou ou não? Perguntas. Eu ainda fico com vontade, quando eu vejo uma lateralizaçãozinha tão perfeita aqui, fico com uma vontade de ainda colocar um outro perfil de volume aqui, para entender se esse volume mandou no preço e a POC está aqui para cima, se esse volume mandou no preço e a POC está aqui para baixo, ou então se a POC deste pequeno momento está batendo com a POC do movimento inteiro. Então muitas vezes eu gosto de ver como é que está o volume dentro da lateralização que eu estou estudando. Bom, isso acaba me dando mais força ainda para o long e mais força ainda para o short. Perguntas. Perguntas. No fear questions. Questions, Your Highness. Deixa eu ver. Ninguém tem pergunta. Fechou? Fechou. O que é feito agora? Agora eu coloco duas linhas. Porque o que acontece, né? A gente não consegue colocar alarme aqui. Esse é o problema. Tá certo? Você não consegue colocar alerta aqui. Nessa figura. É uma puta de uma cagada. Porque o TradingView deveria permitir que a gente já colocasse um alerta aqui. Mas não dá. Cagada. Então, eu coloco dois vetores. Não duas horizontais. Dois vetores. Tradicionalmente usamos o azul. Azul piscina, como diria a Ana Júlia. Tá? É isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. E aí o alerta ele é criado. Tá certo? Vou adicionar um alerta, ó. Price crossing up, cruzando para cima, porque é entrada de long, uma vez a cada fechamento de barra. E aí eu adiciono aquele pequeno Jason, que vai mandar o alerta personalizado pra gente lá no TradingView. Certo ou não? Vou pegar aqui. Colocamos lá. Fazemos a única substituição, que é pegar um link para moeda. Vai lá. E colocar lá entre os parênteses, eu já explico para você por quê. Beleza. E agora eu preciso repetir esse processo para entrada de short. Price crossing down. Message. Opa, mexi um negócio lá que eu não podia. Já arrumei. Mesma mensagem, só que aqui no caso, como é crossing down, possible short. Fechou ou não? Beleza. Aí o que eu faço? Pego, copio uma imagem, vamos lá no M-Analysis. Cadê M-Analysis? E vamos colocar aqui a nossa gloriosa Solve. Marcão, por sinal, fui procurar teclado pro Mac com teclado numérico. Puta que pariu, hein, cara. Os caras não tem dó, os caras cobram mesmo, né? Porra, um barão cada teclado com teclado. Eu não vivo sem teclado numérico, eu não consigo aqueles teclado pequenininho lá igual você usa. Então, quer dizer, no dia 18 de fevereiro, às 14... Caralho, 14h58 já. Esse trade foi proposto, depois eu vou fazer o acompanhamento. E aqui tem um link para que você, membro, clique e apareça aí na sua tela a análise que eu fiz na live. E depois, com o passar do tempo, eu vou atualizando o que está acontecendo. Até chegar no ponto. Vou pegar uma qualquer aqui, ó. Super, depois de muito tempo, foi atualizando. Não, essa foi rápida, ó, fechou. Eu vou lá e digo, ó, espetáculo de explosão, trade encerrado, mais 40%, trading ativado. É isso aí. Fechou ou não? Pessoal, o pessoal que é mais calejado aqui do canal, me perdoa ter entrado nesse tema todo,
Mas também, pelo menos, agora eu tenho um vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ficar público. Porque aí as pessoas têm dúvida no canal, tem como vir aqui e se torna um vídeo público, né? Beleza? Bom, e agora vamos fazer aí o que... Na verdade, vamos ter que cortar isso, porque até agora pode ser público. Daqui pra frente é só pra vocês. Vamos cumprir a promessa do XDeco, que a gente discutiu hoje na live do DZT. Aproveito e estou logado aqui, tá? Pessoal, eu acho que shorts... Agora vamos lá, agora a cereja do bolo. Em relação ao que foi dito no DZT hoje. Alguém falou alguma coisa aqui, peraí. Logitech Wave Keys 400k e Bluetooth até para 3 dispositivos. Mas quanto, filho? Essas porra é tudo R$1.000. Eu não vou. Cara, eu tô acostumado a comprar Logitech de 200 conto. Eu não vou pagar R$1.000 no teclado, nem a pau. Prefiro pagar R$1.000 de cachaça e Kenga. E dá pra... Aqui perto tem umas Kenga desse preço. Dá pra se divertir do que pagar R$1.000 no teclado. Cara, tem coisas que eu não vejo valor. Eu acho um iPhone aí, dependendo do modelo, 10 mil eu acho barato. Mas um teclado de R$1.000 eu acho caro. Bom, eu gosto de usar isso apenas para procurar moedas com funding rate extremamente negativo. Eu não gosto de olhar muito as moedas com funding rate positivo. Meu histórico lidando com elas não é muito bom, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui, filho, ó, eu gosto de vir aqui, funding rate menor do que 0.5, tá? 0.05. Mais do que isso eu não quero nem olhar, tá? Preferencialmente se tiver funding rate aí de 1, 2, 3. Aí as coisas começam a ficar bem interessantes, tá? Vou pegar o caso da River. O preço está caindo, tanto nos 15 minutos como numa hora, como nos 4 horas. O que me afasta veemente de qualquer operação de long na River agora, ou de qualquer operação na River é, se for para shortar essa queda de preço, vai sair muito cara por causa do funding rate. Se for para alongar a River agora, eu não sou só eu que estou vendo isso. Tem muita gente vendo a mesma coisa. A cada 3 traders, 2 estão longando ela. O LSR continua sendo shortado, só que todo esse movimento... Ih, tem que fazer um ajuste aqui. Cadê o meu modelo? Eu quero abrir o meu modelo agora para vocês. Cadê aqui? Carregar modelo. Cadê? Noob Sharks Breakfast. Pronto. Ai, gostoso. Agora eu me sinto mais em casa. Vou colocar o filtro aqui. Pronto. Essa saída de dinheiro nesse movimento dela aí não tá me animando muito não, viu, cara? Esse é o problema. Então isso tá com uma cara de ser uma melequeira da porra. Tá difícil, brother. Tá difícil, porque tudo indica queda aqui na River. Open Interest indica queda. CVD indica queda. LSR indica queda. A merda é esse funding rate caro pra diabo. Daria pra operar a River? Daria. Sobre quais condições? Vamos ver. Eu acho que a River tá aqui. Pra quem não lembra da River, a gente não pegou esse long nela, tá? A gente pegou esse short aqui. Cara, eu não faria trade nisso. Eu faria trade na River se ela tivesse aqui, ó. Se ela tivesse aqui, eu faria. Do mesmo jeitinho que ela tava aqui. Talvez teria que ter feito um trade aqui. Eu não vou me meter com essa moeda. Porque embora o sentimento tá mostrando que algo vai acontecer, eu não tô afim de participar desse algo. R$400? Deixa eu ver qual que é. Logitech Wave Keys. Vamos ver. Culpa dele. Não é minha, não. Ah, não quero esse benefício.
Olha! Ah. Agora eu fiquei com vontade de comprar. Aí ele tem as tecrinhas. Olha que belezinha. Ele tem as tecrinhas. Não sou muito fã desse teclado torto aí. Ele é grandalhão, mas já entendi. Já é melhor de tudo que eu tenha visto. Obrigado. Vamos dar uma olhada aqui mais que tem aqui. A XS. Preço caindo, porém tá querendo dar uma recuperação agora nos 15 minutos. Funding rate favorável pro long, LSR favorável pro long. Os caras estavam comprando o topo, mas parece que agora resolveram shortar. Muito dinheiro entrando no movimento. Vamos lá ver a XS. Eu acho que a XS eu não tenho aqui. Mas é só colocar. A XL. Então vamos colocar. Beleza. Vai lá no final da fila, vamos lá olhar ela. Dá para pensar a respeito. Dá para pensar a respeito. Essa dá para pensar. Na hora de definir o stop usando a VWAP, níveis de preço, vela de baleia, níveis de lateralização, POC, qual você prioriza? Aí, Mercegão, é difícil. Eu boto todos no mesmo saco. Depende muito do desenho. Igual ali, cara, eu quis considerar todo mundo. Eu não sei te responder com precisão, não. De verdade. Não sei mesmo. Eu tenho ele e uso no Mac, é bom, boa. Realmente de manhã a entrada na River estava melhor, boa. Nossa, tive com esse teclado na mão sábado, não trouxe por pouco. Eita, nós. E aí deve ser mais barato, né? Então a XS não está ruim. Vamos ver como é que tá o desenho dela no gráfico de 1 hora. A XS não só não está ruim, como no gráfico de 1 hora ela me parece altamente operável. Altamente operável. Talvez, e esse é o risco do negócio, como a largura das bandas de Bollinger não estão tão estreitinhas ainda, como aconteceu aqui, aqui assim, ó, talvez a gente corre o risco de ficar um pouco mais de tempo preso nesse trade aí, tá? A XS, eu vou colocar a POC em tudo, com o perfil de volume em tudo. Tá lá em cima. Na XS é engraçado, né? A POC está onde deveria estar, né? No tempo onde o preço passou mais tempo. O preço passou mais tempo aí. Agora a gente pode pegar aqui e analisar todo esse movimento aqui também com perfil de volume. Péssimo, né? Se estivesse aqui embaixo, talvez a gente se iludisse mais para alta. Quer pegar o último momento aqui, ó? Pega. Fudeu. Mais ainda. Bom, vamos colocar algumas VWAPs aqui. Talvez não precise colocar todas. Vamos ver até onde o preço vai. Aqui nenhum lugar faz sentido colocar. Talvez faça sentido colocar aqui. Perfeito. Ah, meu chuchu. Pode deixar também. Aqui não vai. Aqui acho que também não vai fazer sentido. Acho que já vai cortar demais. É, besteira. Talvez aqui. Não. Ó, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Não, talvez aqui. Menos pior. Agora a dúvida é saber se o preço já perdeu a VWAP de fundo aqui ou ainda não. Eu acho que já e não é de agora. Vixe Maria. Ainda vou deixar ela aí para um efeito de reteste. E mais uma VWAP de topo aqui. Bom.
Preço aparentemente está mitigando uma order block aqui, que não é order block, isso aqui é uma inventory rate de Rob Hoffman, né? E olha lá, a order block mesmo está aqui. O preço está um pouco distante do order block vai virar alvo, né? Provavelmente um alvo de short aí, 25%. Vamos cair para uma hora para ver o que uma hora nos revela. Colocar isso aqui, vamos agregar os candles que falta. Vamos dar uma refinada aqui nessa parte de cima. Aqui tá bom. Não precisa mudar nada. Tem alguma coisa aqui atrás, já tá muito longe para querer mudar, né? XS, curiosamente, é uma moeda que tem muita história, né? Quem nunca brigou... Gente, você sabia que eu nunca, na minha vida, abri essa plataforma desses bichinhos? Nunca. Juro por tudo que é mais sagrado. Só vi imagem. Bom, cara, que marcação linda de vela de baleia aqui, hein? Talvez essa seria aqui a principal resistência. Suporte, perdão. Você sabe que eu tenho esse problema, né? De trocar o nome de suporte com resistência. Não é que eu sou burro, eu sou retardado. É diferente. Burro é o cara que não sabe o certo e vai fazendo tudo errado. Retardado é aquele que sabe o que é certo, faz o certo, só não sabe falar direito. Dá até para englobar aqui um pouquinho, né? Bom, dito isso, agora a gente vai ter que olhar aqui para dentro. Porque poderíamos sim falar, não, vamos operar esse rompimento com alvo nas VWAPs e o stop aqui embaixo. Pronto. O trade está pronto. Talvez, se o cara é mais conservador, ele aumenta aqui um pouquinho. Se o cara é mais agressivo, ele pode encurtar aqui um pouquinho, tá? Porque ele pode apostar também nessa lateralização dentro da lateralização. E é o que eu tô curtindo. Dá pra gente se animar um pouco. Eu odeio operar linha de tendência. Odeio. Historicamente, a assertividade é baixa, tá? Porque todo mundo gosta de pegar a reversão com linha de tendência. A gente mais ou menos tem, ó, corpo real, um paviozinho, corpo real. Daria para apoiar, daria para operar isso aqui? Não só daria, como eu tô ficando com vontade. Mas eu não entraria no rompimento, eu esperaria o rompimento dessa zona de pequena resistência dentro da resistência zona. Aí, a gente trabalharia de uma maneira mais conservadora como um primeiro alvo vindo na zona da lateralização aqui. Beleza, não? Fechou? Ah, gente, eu tenho toque, eu tenho que fazer isso, tá? Mesmo que eu não use pra nada, não. Beleza. Quanto que vai dar aqui? Ah, aqui já vai dar mais ou menos 1 para 1, então tá bom. Vamos apertar um pouquinho mais aqui. Nem precisa deixar tão longe assim, né? Porque aí se o preço bater na POC e voltar, já deu 1 para 1. Se bater na lateralização, já deu 1,98. Tá lindo. Beleza, não? Fechou? Tranquilo? E aí os alvos seguem, né? Reteste de VWAP de fundo, rompimento de VWAP de topo 1 hora, POC, blá, 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 blá. Quem sabe vai até a Pocona lá jogando 400%. Bom. Tranquilo. Eu tenho essa... Tá vendo? Ó, eu tô antecipando essa entrada marcada pela vela de baleia, porque a hora que eu chegar na POC, ou mesmo chegar na vela de baleia, eu já tô protegido. Agora, para operar o short, não me parece fazer muito sentido você brigar com essas duas velas de baleia aqui. Então, talvez a ideia é só entrar abaixo delas. Ó, tive um fechamento abaixo das velas de baleia aqui. E outra, o alvo principal vai ser esse pavio. E aí dá para deixar aqui acima da lateralização, alguma coisa mais ou menos assim.
Se a gente der muita sorte, o preço vai lá embaixo. E aí, como tem fundo, os fundos passam a ser aí os alvos. E aí? Convenceu ou não?